Senhor, quero louvar a Deus e agradecer por cada irmão que se encontra nessa noite, tá certo? A gente chegou aqui, tinha poucos irmãos, e eu fiquei muito feliz por alguns irmãos que vieram de mais distante ali da Vila Bull, por também os irmãos aqui da região, tá certo? Eu quero dizer para você que a gente está muito feliz, porque vocês estão aqui com o privilégio de ouvir aqui, tá certo? Uma porção da palavra de Deus. Então, queridos, sem mais delongas, vamos abrir lá em Mateus 24, verso 36. Mateus capítulo 24, verso 36. Amém? Mateus capítulo 24, verso 36 diz assim, ó: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Porém aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mateus capítulo 24, verso 36. Jesus, ele está em seu sermão escatológico. Sermão esse que ele vai falar sobre os últimos acontecimentos que antecederiam a sua vinda. Um versículo foi lido já bem na metade do capítulo, mas se você for ver bem no início, diz que se inicia esse capítulo com uma admiração dos discípulos para com o templo. O templo lá, Israel, em uma construção muito formosa, muito bela, muito ornamentada. E diz que os discípulos começam a admirar aquela construção tão grande, por ser tão bem construída. Se você talvez já viu na TV aquele templo do Edir Macedo, né, que o Edir Macedo fez, que é uma réplica daquele mesmo templo, você vai ver que é uma construção gigantesca. E no momento que os discípulos estavam admirados com aquele templo, com aquela construção, aquela mega construção, Jesus, ele fala uma verdade para eles em dizer que na verdade vos digo, que aí não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E naquele mesmo momento os discípulos fazem duas perguntas a Jesus e indagam: mas Senhor, quando acontecerá isso? E quando será o fim do mundo? E aí se inicia o sermão escatológico de Jesus, falando sobre os últimos acontecimentos. E são duas perguntas dos discípulos. Primeiro, quando vai acontecer isso? Quando o templo vai ser derrubado? E a segunda pergunta dos discípulos é: quando será os últimos dias, o fim do mundo? E o interessante é que Jesus, ele responde essa pergunta e fala dos sinais, mas ele não fala de uma data específica. Jesus não diz em que momento específico ou qual dia exato estes eventos iriam acontecer. Porque aqui está a confirmação do versículo que foi lido, que o dia em que Jesus irá de vir, que o dia que Jesus há de voltar, é um dia a qual ninguém sabe quando acontecerá e nem a hora que vai haver esse fenômeno. Ou seja, querido, é uma data que ninguém sabe o dia em que ele vem. Ninguém sabe o dia e a hora que ele vem. E o interessante, queridos, que quantas coisas na nossa vida cotidiana, quantos compromissos talvez você tem marcado, e está marcado o dia e exatamente está marcado a hora. E é uma facilidade para você se preparar para esse compromisso por conta da data e da hora marcada. Deixa eu dar um exemplo. Talvez seja uma audiência judiciária, talvez seja uma consulta médica, né? E essa consulta médica, ela está marcada por dia tal e para hora tal. E você vai se preparando daqui para lá. E se for daqui a... talvez quantas coisas você tem marcado daqui a um ano?
daqui a um mês, daqui a uma semana, não é verdade? Dizem um ditado popular que é verdade, que o brasileiro deixa tudo para a última hora, não é verdade? Se tiver faltando um mês, você não está nem aí. Mas quando chega uma semana, aí lá vai. Às vezes é em cima da hora você se organizando para aquele compromisso. Mas o interessante é que para a volta de Cristo, irmãos, não podemos agir assim. E nem iremos agir assim. Sabe por quê? Porque ninguém sabe nem o dia e a hora que nós teremos esse compromisso do arrebatamento. Ninguém sabe nem o dia e nem a hora. Jesus ele vai expressar isso perfeitamente na parábola das 10 virgens. Em Mateus capítulo 25 ele vai falar que tinha 10 virgens. 5 eram loucas e 5 eram prudentes. E diz que elas foram esperar o noivo, que era uma tradição daquela época, de que algumas virgens esperavam o noivo vindo do cortejo, da festa de casamento. E era ali necessário levar lâmpadas, lamparinas, por conta daquela época não tinha energia elétrica. E diz que todas elas levaram as suas lâmpadas, porém as prudentes, as sábias, as que tomavam cuidado, que eram as mais astuciosas, elas levaram as lâmpadas mais azeite de reserva. Uma ilustração como fosse uma botija de reserva, para que se porventura acabasse a luz que estava na lâmpada, ela tinha mais azeite para colocar na lâmpada. E diz que houve um grito, lá e vem o noivo. E diz que antes disso todas dormiram, todas tosquenejaram, dormiram, mostrando que esse momento é imprevisível. Ninguém pode prever o momento que eles estavam todas. Aí diz que o grito foi entoado. Lá e vem o noivo. Todas acordaram, porém somente as que tinham azeite de reserva entraram para as festas de núpcias. E a parábola ela termina dizendo que nós teríamos que tomar cuidado, para assim estarmos atentos mediante a volta de Jesus. Porque nós não sabemos o dia e a hora em que Ele vai voltar. Isso é um problema, sabe por quê, irmão? Isso foi um problema para aquelas que estavam sem o azeite. O que foi que elas deixaram de fazer? Elas deixaram de se prevenir. Elas deixaram de se prevenir. E eu vou dizer uma coisa, irmão: coisa ruim é você largar de se prevenir. Coisa ruim é você estar desprevenido. Imagina só, uma pessoa que está desprevenido em seu trabalho. Você que trabalha na sua empresa tem os EPI, tem os equipamentos de segurança do trabalho. E às vezes são equipamentos que no seu ver é tão insignificante. O EPI do ouvido, o capacete, a bota. E porventura, se algum dia você esquecer desse EPI, e você decidir passar o dia inteiro sem o capacete, o que vai acontecer? Se não acontecer nenhum acidente, maravilha, deu certo. Porém, se porventura você estiver na construção e cair um objeto pesado na sua cabeça, a probabilidade de aquele acidente ser fatal para você morrer vai ser de quase 100%. Porque você estava desprevenido. Ou seja, desprevenido, sabe o que quer dizer? É que se der certo, tudo bem, mas se der errado, pode lhe ser fatal. E coisa ruim, irmão, é estar desprevenido. Imagina só, dentro de um lar é um lugar onde mais pode-se acontecer um acidente no trabalho. Imagina só um bujão de gás. É um objeto perigosíssimo. Fica até a dica aqui a respeito disso. No bujão de gás tem uma válvula na saída, a gente chama de registro. E você liga aquela válvula que vai passar o gás para o fogão e você vai cozinhar. Só que muitas pessoas têm a mania de quê? De deixar aquilo desligado. Ligado direto, né? Aquilo é um risco. É uma falta de prevenção. Porque o gás ele está passando direto naquela mangueira. Aquela mangueira é de borracha, aquela mangueira tem uma validade. Se porventura, Deus o livre defenda, aquela mangueira acontecer de romper numa noite, aquela mangueira acontecer de romper qualquer hora do dia, pode ser um acidente fatal no seu lar. Se não imaginar uma pessoa que talvez está dirigindo sem habilitação, ou com seu automóvel atrasado,
E ele faz diversas viagens sem estar habilitado, sem estar com a documentação em dias. Mas imagina só, ele vai e volta, vai para Fortaleza, tudo dá certo. Mas se um dia porventura tiver uma blitz, ele pode ter o seu veículo tomado, porque ele estava desprevenido. Então, querido, isso nos passa a verdade, que coisa ruim é nós estamos desprevenidos, mas isso nas coisas materiais e terrenas. Mas uma coisa muito pior, querido, é nós estarmos desprevenidos, sabe o quê? No nosso hábito espiritual. Desprevenido quanto à volta iminente de Jesus. Porque quantas pessoas, querido, nesse momento estão desprevenidos quanto à volta e o retorno de Cristo. Quantas pessoas, irmão, neste momento estão nessa realidade de falta de prevenção. Mas eu acho interessante uma coisa. Sabe por que as pessoas às vezes lá se prevenir? Porque sempre deixa para amanhã aquilo que ela podia fazer hoje. E uma coisa é certa, irmão, prevenção nunca é demais. Então aquilo que é necessário fazer, faça hoje. Se previna hoje. Se aquilo que está te atrapalhando espiritualmente, meu irmão, larga isso de mão. Deixa essa vida para lá. Aquilo que tem que ser resolvido hoje, porque ninguém sabe o dia e nem a hora em que Jesus pode voltar. Isso significa que a qualquer momento ele pode voltar. E nós estamos aqui com esse propósito de passar um pouco mais da palavra de Deus. Eu sei que a nossa vida aqui não foi vã. Então para se prevenir hoje, Jesus ele vai falar uma parábola, que se um pai de família soubesse que um ladrão vinha roubar a sua casa à noite, o que é que ele ia fazer? Ele ia se prevenir, para que aquele ladrão, Deus o livre, defenda sua casa. Se você soubesse que um camarada viesse entrar na sua casa à noite, você ia tomar as reais medidas para não deixar isso acontecer. No mínimo você ia acionar a polícia para impedir aquilo. E Jesus termina a parábola falando: estáis vós também apercebidos, para que esse dia não vos pegue de surpresa, irmão, que nós temos que tomar cuidado. Essa mensagem é muito séria quanto à volta de Jesus. O que está envolvido aqui não é coisas materiais, mas são coisas muito sérias. É a nossa salvação, em que Jesus ele vai voltar, e que nós temos que tomar essa decisão, porque esse momento é imprevisível. É imprevisível. Ninguém sabe, porque ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E o interessante também é que a segunda coisa que nós aprendemos sobre a volta de Jesus, primeiro, que ninguém sabe o dia e nem a hora. E também é interessante visar que isso é algo totalmente bíblico, que ninguém sabe o dia nem a hora. O texto vai dizer, que nem os anjos do céu. A palavra anjo significa mensageiro. Os anjos, eles são os seres que mais têm proximidade de Deus e são mensageiros. A gente vai ver nas escrituras que sempre quando Deus ele queria comunicar alguma coisa aos homens, muitas vezes eles usavam os anjos. O exemplo de Daniel. E não tinha ninguém melhor para saber da data como os anjos. Mas o texto vai dizer que nem os anjos sabem. Ou seja, dizendo que ninguém sabe. Mas é interessante que uma hora ou outra surge, né? Uma pessoa dizendo que sabe o dia, marcando o dia e a hora. Uma hora ou outra um vídeo no WhatsApp corre, né? Dizendo o dia e a hora. E na história surgiu vários falsos profetas marcando o dia e a hora. Porém, ninguém sabe este dia. E esse é um dia, irmão, que será imprevisível. Jesus, ele virá de surpresa. Jesus, ele virá num momento em que muitos estarão desapercebidos. É por isso que essa mensagem ela é muito séria. Mas em segundo lugar, que nós temos que se preparar, sabe por quê? Porque além dele vir no momento que ninguém vai estar esperando, ele vai vir numa velocidade espantosa. Mateus capítulo 24, 27 vai dizer assim, que assim como o relâmpago sai do oriente até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mostrando que essa vinda, além de ser imprevisível, ela será numa velocidade espantosa. Jesus ele diz que o retorno dele, ele usa uma expressão de algo natural, como um relâmpago. Nós estamos no período do inverno. Quantas vezes não vai trovejar e descer relâmpago? E é tão rápido que você toma um susto na hora. Assim será a vida de Jesus. Muito rápido.
O relâmpago é como se fosse um reflexo de luz, clareia de uma vez. Diz que, só para você ter ideia, diz, o relâmpago ele corre na velocidade da luz. Um relâmpago ele tem a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Então é impossível, irmão, que alguém deixe para se preparar em cima de uma hora. Ou seja, nós temos que estar preparado, prevenido, preventivamente, agora. Porque ele virá na velocidade do relâmpago. Lá em 1 Coríntios capítulo 3 vai dizer que no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. Usa que não é no abrir e fechar de olhos. Quantas vezes agora, desde que começou esse culto, você não piscou os olhos nessa noite? Assim será a velocidade da vinda de Jesus. Será na velocidade muito rápida. Onde Jesus ele vai expressar perfeitamente, a ilustração diz que vai estar duas moendo no moinho. Imagina só, irmã, essa ilustração. Duas mulheres moendo no moinho. Aqui como é uma área meio rural, eu também que sou do interior, eu sei como é que é aquele moinho antigo. E Jesus ele fez essa ilustração. Duas vão estar moendo no moinho, uma será levada e outra será deixada. É como se uma estivesse moendo no moinho e a outra botando, vamos supor, o milho. Uma moendo e outra botando o milho. Quando ela olha, aqui estava o moinho para de rodar, porque aquela foi levada e uma foi deixada. Ele vai dizer, outra ilustração, que estarão dois na cama. Um será levado e outro será deixado. Imagina só, numa casa, dormindo à noite, onde um dos cônjuges são cristãos, e quando acorda à noite, que olha para o lado da cama, não tem ninguém, porque um foi levado e o outro foi deixado. E Jesus ele continua dizendo que estarão dois no campo, um será levado, o outro deixado. Ou seja, estarão dois trabalhando, e quando olhar, estará sozinho, só o objeto de trabalho, só a roupa, porque um foi levado e o outro foi deixado, nos mostrando que será um evento que vai acontecer muito rápido, que será num momento inesperado e numa velocidade muito gigantesca. Então, irmãos, é por isso que nós temos que nos preparar, que nos decidirmos, porque não sabemos quando ele vem. Mas o interessante é que uma coisa é certa, que você já aprendeu nessa noite, que ninguém sabe o dia e nem a hora. Só para começar, é que ele vai voltar. A vinda dele é certa, as escrituras falam da vinda de Cristo. Infelizmente, às vezes surge um grupo dizendo que ele já voltou, outros dizem que ele não vai voltar. Que esse negócio dos crentes aí é mentira. Talvez você esteja até pensando, mas esse negócio dos crentes aí, tanto tempo eu já ouvi falar já que Jesus ia voltar, até agora não voltou. Mas o interessante, sabe o que é? Que essa é a segunda vinda dele. A primeira vez ele veio, né? Foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Alguns até dizem, rapaz, se ele veio da primeira vez, mataram ele, aí vai vir da segunda vez, por quê? Mas só para você ter ideia, se ele veio da segunda vez, por que ele não pode vir da segunda vez? Se na mesma escritura que diz que ele ia vir da primeira vez, diz que ele vai vir na segunda vez, então se ele veio se cumpriu perfeitamente a sua primeira vinda, por que ele não vai vir na sua segunda vinda? Só para você ter ideia, nas escrituras tem cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo, que ia vir o Salvador do mundo, o Messias, que ia ser morto na cruz. 300 referências. Mas sobre a sua segunda vinda tem cerca de 2.800 referências, nos mostrando, irmão, que essa vinda é certa, que ele virá. Mas ninguém sabe quando ele vem. Porém, aí talvez você pergunte, irmão, mas qual é a certeza que você me dá de que, tudo bem, eu não sei a hora, a velocidade vai ser rápida, mas de que pode estar prestes a acontecer este momento? Por algo que está escrito, e ele disse. Ele não deu o dia e nem a hora, porém, ele caracterizou, ele mostrou o jeito que está os tempos, como está os tempos antes do seu retorno. Ele deu sinais
para que não deixasse o seu povo ao léu, sem direção. Jesus ele vai dizer assim, ó, que haveriam sinais que iriam anteceder e iam mostrar que ele estava voltando. Ele vai dizer assim em Mateus 24, verso 33 e 34. Olhai, pois, para a parábola da figueira, quando já seus ramos caem e brotam novas folhas. Vocês sabem que está próximo o verão. Da mesma forma, quando vocês verem todos os sinais, sabei que eu estou prestes a retornar. Jesus ele usa essa expressão numa parábola, uma ilustração, na experiência, né? Ele usa algo comum da época, uma planta da época, uma árvore, a figueira. E segundo a tradição dos judeus, como também tem os antigos, que tem as tradições aqui, os nordestinos, que quando a figueira caía todas aquelas folhas e brotavam folhas novas, eles sabiam pela experiência, pelo aquele sinal na figueira, que o verão estava próximo. Aí o que acontece? Através da observação naquela planta, eles se preparavam para a vinda do inverno, do verão. Assim não é o nordestino? Alguns têm as experiências, né, nas árvores, quando vê, eles se preparam o quê? Para plantar, para o inverno, porque eles sabem que o inverno vai ser bom. E Jesus, ele vai usar a mesma forma, assim como a figueira, a mudança na figueira anuncia o verão, os sinais anunciará o meu retorno. Ou seja, querido, o sinal é como um alerta, é como uma sirene. Em tudo que a gente vai fazer é necessário ter alerta, não é verdade? Certamente se você trabalha na empresa, ou você trabalha de manhã, o que é que você faz? Você pega o seu celular e bota o despertador, não é verdade? Principalmente nessa época fria, né? Tem gente que passa direto, pede até, não ouve nem o despertador, né? Ou seja, você usa o despertador para quê? Quando o despertador ele desperta, é um sinal de que está você tem que se levantar e se preparar para ir trabalhar. Quando você chega no seu trabalho, na sua empresa tem o quê? Se for uma empresa grande, tem uma sirene. Quando aquela sirene toca, você vai para onde? Seu ponto de trabalho. Porque aquela sirene é um sinal de que você tem que se aproximar do seu canto de trabalho. Não é verdade? Ou seja, em todo lugar nós usamos o quê? Sinais para nos prepararmos. E o sinal, irmão, é uma sirene. É o que nos passa para nós nos preparar. E nós não podemos, eu vou usar o linguajar aqui bem nordestino, que eu sou nordestino, do interior. Nós não podemos fazer o vídeo de mercador para com os sinais que nós temos visto. Jesus, ele caracterizou 3 tipos de sinais que haveriam e iriam anteceder antes da sua vida. E esses sinais nós temos visto. Em primeiro lugar, sinais na natureza. Ele vai dizer que haveria grandes terremotos, fome, pestes. Irmão, nós somos a geração que mais tem terremoto. Quem é mais antigo, você sabe que antigamente a coisa mais difícil era você ouvir falar em terremoto. Mas hoje em dia o que é mais comum é a gente ver nos noticiários: terremoto devastando, tsunamis, milhares de pessoas tendo sua vida ceifada. É notório você ver que a natureza ela tem oscilado, seca em alguns lugares, inundação em outros. Desastre muitas vezes tudo bem causado pelo homem, mas muitas vezes desastres naturais têm acontecido. Aí talvez você diz: irmão, mas esses sinais sempre houve. Mas a gente tem visto que no passar dos anos eles têm se intensificado, tem aumentado no decorrer dos anos. E tem sido notório. Terremotos. Só para você ter ideia, tem um site, o nome dele é Apolo. Nesse site ele simultaneamente ele mostra em todo o globo terrestre, ele monitora 24 horas o globo terrestre. Você bota lá no site, a todo momento tem um terremoto. Alguns em escala mais baixa, outros em escala mais alta, mostrando que esses sinais têm se cumprido. Pestes, pestilências. Esse contexto está falando de doença, que quando antecederia a sua vida, era uma época que haveria um aumento explosivo de doença. E a gente, irmão, é a geração que mais
tem se manifestado doença. Se você for ver as UPA, Gonzaguinha, meu irmão, é lotado direto. Direto. A gente vê esses vírus que tem surgido, o câncer matando milhares de pessoas. Se você não vê a AIDS, que ainda não tem cura. Se você ver diversos problemas que tem surgido, como uma coisa mais difícil que você via antigamente, era uma pessoa morrer de ataque no coração, ou de AVC, hoje em dia é a coisa mais comum. Porque nós temos visto que as pestilências, as doenças têm aumentado dia após dia. Todo ano surge um novo vírus infectando milhares de pessoas. H1N1, gripe suína, aquele ebola, agora tem esse coronavírus. Ou seja, irmão, cada coisa dessa aqui é os sinais. É a sirene. É como o despertador do celular dizendo para você que você tem que se preparar, que a qualquer momento Jesus Cristo ele vem buscar a sua igreja. Ou seja, irmão, isso é coisa muito séria, meu irmão. O que pode estar em jogo aqui não é algo terreno, não é sua casa, não é o seu carro, não é o seu emprego, mas é a sua salvação, é onde você vai passar a sua eternidade. A Bíblia vai dizer o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? Muitos conhecem a sua alma. Meu irmão, sabe o que significa isso aqui? Que não adianta, meu irmão. Se o que está nos atrapalhando é o dinheiro, meu irmão, não adianta. Se o que está te atrapalhando, meu irmão, é uma vida aprisionada no pecado, não adianta, não vale a pena. Sabe por quê? Porque quando Jesus voltar, isso vai custar mais caro daquilo que você queria pagar. Isso vai fazer você andar, ir mais longe do que você desejava andar. Mas diz que haveria também fome. Diz que 1/3 da população mundial passa fome. Principalmente lá na África, um continente inteiro passando fome. Os 6 sinais na natureza. Mas em segundo lugar, Jesus ele diz que haveria sinais na sociedade. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, Jesus, Espírito Santo através de Paulo vai dizer que nos últimos tempos haveria tempos trabalhosos. E ele vai dar a característica como o ser humano iria estar. E a gente vê, querido, que a sociedade ela tem mudado. Os preceitos morais do ser humano têm mudado. Nós vivenciamos na maior queda de índices morais que nós já vimos. Hoje em dia o que é mais comum? As pessoas você não confiar em ninguém mais, meu irmão. Porque as pessoas não têm mais palavra. Como é que os acordos eram fechados antigamente? Era num aperto de mão. Pronto, meu irmão, você fazia uma troca, apertava a mão do camarada, pronto. Era como diz o ditado, era prego batido e a ponta virada. Hoje em dia você vai no cartório e ainda tem que ler o contrato bem direitinho, senão o camarada te engana. Antigamente as pessoas tinham pudor, independente das religiões, independente das suas crenças. As pessoas tinham o quê? Pudor. Hoje em dia nós vemos um índice de uma geração totalmente depravada. Quando nós abrimos a televisão a gente vê lá a promiscuidade sendo mostrada, a pedofilia aumentando em uma escala rápida, coisas como estupro tem aumentado dia após dia, onde alguns países têm aprovado essa prática. Se não vemos a violência nas ruas como tem aumentado, antigamente você ia para Fortaleza, você ia tranquilo, não é verdade? Hoje em dia você sai com medo de alguém roubar sua moto, roubar seu carro. Aqueles programas policiais que passam meio-dia, Rota 22, né? Esses programas aí. Meu irmão, ó, o tempo parece que é 2 horas de programa. O tempo é pouco para mostrar tanta desgraça que acontece. Isso só no estado, nosso estado. A violência urbana. Se nós não vemos também, irmão, a família como está. O censo afirma que o divórcio já chegou a cerca de 50%. A maioria das pessoas que se casam se divorciam. E muitas vezes quando você vai olhar é por coisa banal. E a coisa que mais é ensinada é o quê? Que ninguém é de ninguém, e aí vai indo, né? Ah, ninguém é de ninguém, e aí vai indo. Aí os filhos crescem como? Os filhos muitas vezes crescem distante do pai e da mãe, e daí vai gerando uma bola de neve.
Se não vermos, irmãos, o aumento e a propagação do ateísmo, pessoas que não creem em Deus, né? Ou então aumentado de uma maneira devastadora, o islamismo. Se não vemos essas mídias sociais propagando dia após dia coisas que escarnecem de Deus, parada gay, onde eu não estou aqui falando como preconceito, se tiver algum aqui com nós, pelo contrário, nós lhe amamos, porém nós estamos pregando aqui a palavra de Deus e dizendo que não concordamos com essa prática. Concordar e amar são duas coisas distintas. Onde um fez a encenação de dois gays sendo crucificados, isso não é uma blasfêmia contra o Evangelho. Onde a gente tem visto enfrentado uma crise moral, uma crise financeira, políticos corruptos, dia após dia, procurando ficarem mais ricos, onde a classe mais pobre sofre as consequências. Ou seja, queridos, nós vivemos em uma total crise moral. Sabe o que significa isso? É o sinal, o despertador, dizendo que nós temos que nos preparar. Mas em terceiro lugar, Jesus também ele falou de um terceiro sinal. Primeiro na natureza, segundo na sociedade. Mas ele fala num terceiro sinal, que esse sinal também ele é muito notório atualmente. É o sinal na área religiosa. Na área religiosa. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, vai dizer assim, ó: que é necessário que antes que venha, é necessário que suceda assim, que antes que se manifeste o filho da perdição, haja a apostasia. Lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, Paulo também vai falar que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Lá em 2 Timóteo capítulo 4 vai dizer que nos últimos tempos muitos não virão a sã doutrina, mas tendo comichando os ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, desviando seu ouvido da verdade, se voltando a fábulas. Tudo isso são profecias de que o meio religioso ia ser afetado. E se não vemos, irmãos, a forma em que muitas denominações têm perdido a essência, e que quando a gente olha até o próprio meu evangelho, que era o meio que era para estar pregando a verdade, tem perdido a sua essência. Aonde quando você abre, hoje é a época que o quê? Que muitos dizem que nós estamos passando pelo avivamento em nosso país. Sabe por quê? Porque o país ele tem 200 milhões de habitantes. E diz que 50 milhões já são de evangélicos. E tem pessoas que dizem, nós estamos passando por um grande avivamento.